Olá, bom dia, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim, com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. Eu sou o pastor Romano e estamos juntos mais uma vez para, como de costume, fazermos uma análise, uma meditação na Palavra de Deus. E desta feita eu convido vocês a meditarem comigo no livro de Apocalipse. Apocalipse, no seu capítulo 1 e no verso 3, que diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse é o nosso texto em que nós trabalharemos um pouquinho hoje e com certeza será de muita edificação para as nossas vidas. E para melhorar um pouco o nosso raciocínio acima desse texto, nós queremos intitular o nosso comentário com o título As Três Bem-aventuranças de Apocalipse 1:3. As Três Bem-aventuranças de Apocalipse 1:3. Mas antes de nós comentarmos sobre essas bem-aventuranças, sobre cada uma delas, é necessário que nós venhamos a dar uma definição ou expor a definição do que vem a ser bem-aventurança ou bem-aventurado. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa feliz, não apenas feliz, mas é uma pessoa muito feliz. A expressão bem-aventurado ou feliz é citada diversas vezes na Bíblia Sagrada. Só para vocês terem uma ideia, ela é citada 7 vezes no Antigo Testamento e no Novo Testamento ela é citada 26 vezes. Essa felicidade na qual a Bíblia se refere, que é a felicidade celeste, ela é fundamentada na fé e na obediência restrita à palavra de Deus. E isso gera uma felicidade capaz de resistir aos momentos mais difíceis da vida. E é justamente isso do qual eu e você, nós, a humanidade, precisa nos dias de hoje. Precisamos de uma felicidade a tal ponto que venha a ser capaz de resistir aos momentos mais difíceis da nossa vida. E diga-se de passagem, nós estamos passando por um momento de dificuldade intenso, de muita dificuldade. As pessoas estão sofrendo diversos males e, por último, nós estamos enfrentando aí essa pandemia do Covid-19 e não está sendo fácil para as pessoas. Muitas pessoas perderam suas vidas, muitas famílias estão enlutadas, muitas famílias estão preocupadas com os seus entes queridos em tratamento médico, nas UTIs, em observação, ou até mesmo já demonstrando o quadro crítico da enfermidade, da virose. E as pessoas então, elas ficam realmente com o seu coração pesaroso, o coração perturbado, mas aquele que confia em Deus, aquele que espera no Senhor, por mais dificuldades e por mais problemas que ele venha estar tendo ou venha estar passando, acima de tudo, ele tem uma paz interior. E essa paz interior não é a paz que o mundo oferece, não é a paz que o mundo dá, mas é a paz celeste, é a paz que vem do alto, é a paz que vem dos céus, é a paz que vem do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele disse certa feita aos seus discípulos, e isso também diz respeito a nós nos dias de hoje, que somos a continuidade da sua igreja, somos a continuidade dos seus discípulos, os seus aprendizes, os seus seguidores. Jesus disse assim: Eis aí vos dou a paz, a minha paz eu vos entrego. E essa minha paz eu não entrego a vocês, eu não dou a vocês
da mesma forma que o mundo entrega, da mesma forma que o mundo a dá. Mesmo porque a paz do mundo ela é passageira, a paz do mundo ela é condicional, a paz do mundo ela não é resistente, a paz do mundo ela é ilusória. Mas a paz que Jesus tem nos dado, Ele continua na sua expressão dizendo: não a dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz de Jesus é uma paz diferenciada, é uma paz diferente, é a paz real, é a paz verdadeira, é a paz que consegue se manter mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio realmente a tantas situações difíceis. O cristão, aquele que confia em Deus, aquele que tem o seu coração colocado na presença do Senhor, ele possui essa paz. É claro que nós sofremos, nós choramos, nós realmente também passamos pelo luto de perdermos alguém que nos é querido, mas a verdade é que nós não nos desesperamos a tal ponto de agir como uma pessoa que não tem nenhuma esperança, porque a nossa esperança, a nossa confiança está no Senhor e nós temos essa paz de Deus em nosso coração, paz essa que excede a todo o entendimento. E nós nos enquadramos na questão sobre a qual nós queremos falar hoje, sobre sermos felizes, bem-aventurados. Nós já introduzimos este assunto, comentando e falando com vocês que bem-aventurado significa muito feliz. Então, se você confia em Deus, se você serve ao Senhor, considere-se muito feliz, considere-se bem-aventurado, porque você possui uma paz, você recebe do alto uma felicidade celeste que é fundamentada na sua fé, na sua confiança, na sua obediência restrita à palavra de Deus. E isso então gera em você, gera em seu ser, gera em sua mente, em sua alma, realmente uma paz que resiste a todas as dificuldades da vida e é uma paz que excede a todo o entendimento. Mas vamos lá agora então comentarmos um pouco sobre cada uma das 3 bem-aventuranças de Apocalipse capítulo 1 e no verso 3. A primeira bem-aventurança nós encontramos quando se diz a primeira parte do verso: bem-aventurado o que lê. Então, se você lê a palavra de Deus, considere-se bem-aventurado, considere-se feliz, porque você lê a palavra de Deus. Há muitos que leem e nada compreendem da palavra do Senhor. E há outros que leem, compreendem, mas não assimilam, não aplicam a palavra de Deus em suas vidas. Porém, aqueles que leem, aqueles que compreendem e aqueles que assimilam a palavra de Deus, eles aprendem a temer a Deus. Então, isso já é o primeiro passo para a pessoa se tornar sábio na presença de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E esse temor a Deus não é aquela questão de temer o castigo de Deus, de temer a justiça de Deus, mas é um temor que vai muito além disso. É o temor que está envolvendo o respeito a Deus, a reverência a Deus. Ou seja, eu vou deixar de fazer tal coisa porque eu respeito a Deus. Eu sei que Deus não se agrada disso. Então isso é ter temor a Deus. Isso é ser sábio na presença de Deus. Então aqueles que assimilam, eles aprendem a temer a Deus. E a palavra do Senhor diz para nós lá em Josué, no capítulo 1 e no verso 8. O Senhor fala a Josué
trazendo recomendações a Josué de como ele deveria se portar ante a palavra de Deus. E diz assim a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Nota então aí a recomendação de Deus para Josué, Josué que foi o sucessor de Moisés. A Bíblia diz que após a morte de Moisés, o grande libertador do povo de Israel, Josué então assume a liderança deste grande povo. Josué assume essa responsabilidade, mas Josué estava preocupado porque ele sabia que muita era a responsabilidade. Ele temia que não seria capaz de liderar o povo e de fazer um bom trabalho como fez Moisés. E Moisés então, com o seu coração cheio de preocupações, com o seu coração aflito, Deus então, observando a situação, Deus vem de encontro à alma de Josué e orienta Josué: Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Ou seja, as minhas palavras estejam continuamente em teus lábios. E coloque também esta minha palavra diante dos teus olhos, meditando nela dia e noite. Então Deus orientava aqui Josué a estar analisando, meditando, lendo a sua palavra, tanto durante o dia quanto durante a noite. Ou seja, isso não significa que Josué estaria todo o tempo, dia e noite, consecutivamente e incessantemente lendo a palavra de Deus. Mas o texto quer dizer o seguinte, que sempre que Josué tivesse oportunidade, ele deveria aproveitar o tempo que lhe sobrasse ou arrumar um tempo em especial para meditar tanto durante o dia quanto durante a noite na palavra de Deus. E por que ele deveria estar lendo a palavra de Deus? Primeiro, para ter o cuidado de fazer tudo conforme o que na palavra estava escrito, na palavra estava registrado. Porque se ele obedecesse a palavra de Deus, se ele colocasse em prática aquilo que ele estava lendo e observando e assimilando da palavra de Deus, ele seria então próspero. O Senhor diz, complementando esse verso: se você assim o fizer, você fará prosperar o teu caminho, você será um homem próspero em tudo que você vier a fazer, e não será apenas próspero em teus caminhos, mas você também será bem-sucedido. Você será um homem de sucesso na minha presença. E é claro que esse sucesso nós estamos referindo ao sucesso realmente espiritual, ao sucesso na comunhão com Deus. Porque o maior sucesso na vida de uma pessoa é ter a aprovação do Deus Altíssimo sobre a sua vida. E Josué fez isso em sua caminhada cristã. Josué fez isso na sua vida espiritual e foi um líder abençoado por Deus. Foi um líder que realmente Deus usou de maneira poderosa, e até hoje, quando nós lemos o livro de Josué, nós ali contemplamos os feitos de Deus através da vida deste homem, porque ele meditou na palavra de Deus, ele leu a palavra de Deus, assimilou, aplicou em sua vida, viveu a palavra de Deus, e por essa razão ele foi feliz, ele foi bem-aventurado, ele foi próspero, ele foi bem-sucedido. Devemos examinar e entender as Escrituras Sagradas. O exame sincero produz em nós luz e entendimento. O Salmo 119 e o verso 130 diz exatamente isso. A entrada das tuas palavras dá luz, dá entendimento ao simples. A entrada, ou seja,
O nosso contato com a palavra de Deus, ela nos dá luz, ela esclarece as ideias, esclarece o nosso entendimento, ilumina o nosso caminho, traz luz às nossas almas, nos traz realmente clareza e entendimento, nos traz realmente compreensão das coisas e dá entendimento ao simples. Mesmo que nós não sejamos pessoas entendidas, tenhamos um conhecimento profundo, mas pelo fato de nós termos um contato com a palavra de Deus, nós começamos então a crescermos no conhecimento de Deus, começamos a compreender a vontade de Deus sobre as nossas vidas. E o Espírito Santo começa a trazer então luz, claridade sobre as nossas vidas e nos dar entendimento, a tal ponto que nós passamos a entender e compreender qual é a vontade de Deus para as nossas vidas e assim sendo, nós praticando, colocando ela em prática, nós também seremos bem-aventurados, porque estamos lendo, estamos tendo um contato com a palavra de Deus. Agora, pelo contrário, quando nós não lemos a palavra de Deus, nós não somos felizes, nós não somos bem-aventurados. Muito pelo contrário, nós não examinando a palavra de Deus, não lendo a palavra de Deus, nós estamos sujeitos ao erro. A palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus capítulo 22 e o verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu vou repetir esse verso de Jesus. Jesus respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, quando nós não conhecemos a vontade de Deus, e onde está a vontade de Deus? Nós encontramos a vontade de Deus nas Escrituras, na Bíblia Sagrada. E quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nós erramos, porque nós não temos o conhecimento, nós não sabemos a verdade, nós não sabemos o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Nós não sabemos aquilo que Deus quer e o que Deus não quer que nós venhamos a fazer. E não apenas ficamos privados desse conhecimento do querer de Deus sobre as nossas vidas, mas também, ao mesmo tempo, nós passamos a não conhecer o poder de Deus. E nós sabemos que Deus é todo-poderoso, que Deus pode todas as coisas e que tudo é possível àquele que crê em Deus, aquele que confia no Senhor. Mas como eu vou conhecer a vontade de Deus se eu não leio a Bíblia, se eu não leio a sua palavra? Então, se eu não leio a sua palavra, se eu não medito na Bíblia, eu não vou conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Eu não vou conhecer o que Deus quer, que realmente eu saiba e eu conheço, porque eu não leio, eu não medito, eu não consigo assimilar porque eu não leio, eu não medito na palavra de Deus. Mas a Bíblia Sagrada está aí à disposição de todas as pessoas. Nós temos aí em vários tamanhos, em vários formatos, em várias traduções. Nós temos Bíblias de todos os tipos, de todas as formas e de todos os preços. Nós temos Bíblias de estudo, nós temos Bíblias digitais, nós temos Bíblias para quem puder investir com um certo valor, e dependendo do tipo de Bíblia que você quer adquirir, você tem a Bíblia de estudo, você tem diversas Bíblias de estudos, na verdade, e você vai pagar aí, na verdade, uma quantia por essa Bíblia, mas existem Bíblias gratuitas que você pode estar adquirindo e que vai fazer um bem para a sua vida, da mesma forma que faria se você comprasse uma Bíblia de estudo, uma Bíblia paga. O que importa é que todas elas são a palavra de Deus. Então, não perca a oportunidade. Se você não tem, obtenha uma tradução da Bíblia, obtenha uma versão da Bíblia Sagrada,
Compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia, ou use a Bíblia que você já tem em sua casa, que você ganhou e que você de repente não deu o devido valor para ela. Então comece a ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus realmente ela é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida. E nós erramos em não ler a palavra de Deus. Nós erramos em não conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas e nós então ficamos angustiados muitas vezes porque nós ouvimos falar de Deus, mas não sabemos que esse Deus tem poder, porque nós mesmos não tivemos ainda o contato com a sua palavra, lendo a sua palavra, porque quando lemos as páginas sagradas, nós então sabemos qual é a vontade de Deus e também passamos a conhecer que Deus é poderoso e passamos a ver os feitos de Deus, aquilo que Ele fez no passado e também é capaz de fazer no presente. Passamos a compreender, a entender a vontade de Deus e saber que esse Deus da Bíblia, esse Deus bíblico, é um Deus que pode todas as coisas, é um Deus todo-poderoso. Então, por essa razão, a primeira bem-aventurança de Apocalipse 1 e o verso 3 é feliz aquele que lê, ou seja, é feliz aquele que lê a palavra de Deus. E a segunda bem-aventurança que nós encontramos nesse texto é ouvir a palavra de Deus, porque o texto ele tem uma sequência. Ele diz assim: bem-aventurado aquele que lê, nós já falamos, e na sequência vem: e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, é necessário não apenas ler, mas também você é feliz, você é abençoado, se você também ouvir a palavra de Deus. E por falar em ouvir, neste momento em que nós comentamos, em que nós falamos sobre a palavra de Deus, você pode se considerar bem-aventurado. Você pode se considerar feliz, porque o que nós estamos expondo aqui nada mais é do que a palavra de Deus. Nós estamos expondo para você as Escrituras Sagradas. E você está ouvindo esta palavra, você está ouvindo esta mensagem, você está ouvindo a aplicação da Bíblia, a palavra de Deus. Então você já está sendo bem-aventurado, você já está sendo feliz, porque você está ouvindo a palavra de Deus. Então é necessário ouvir a palavra de Deus. Mas antes de nós continuarmos falando sobre essa bem-aventurança, que é ouvir a palavra de Deus, nós queremos fazer uma definição aqui sobre ouvir e escutar. Pois existe uma diferença entre ouvir e escutar. Parece que não. Aparentemente, a grosso modo, parece-se que são palavras sinônimas, ou seja, que têm o mesmo significado, parece ser a mesma coisa, mas existe uma diferença bem sutil entre essas palavras. Ou seja, uma coisa é ouvir e a outra coisa é escutar. E qual seria então essa diferença? Qual é a diferença entre ouvir e escutar? Pois bem, o significado de ouvir remete ao sentido da audição. É aquilo que o ouvido é capaz de captar. Então, isso está ligado a ouvir. Já o verbo escutar, ele corresponde ao ato de ouvir com atenção. Ou seja, escutar é entender o que está sendo captado pela nossa audição, é compreender e processar a informação que se ouve. Então notaram aí que existe uma diferença entre ouvir e escutar? Resumindo, ouvir é o simples ato de captarmos os sons. Tudo aquilo que você ouve é o ato de ouvir. É a capacidade de captar o som, e seja ele qual tipo for. Agora, escutar
ele é algo mais profundo. Escutar significa que você então está assimilando, que você está processando aquilo que você ouviu. Você então está tendo esse processo de passar a compreender, a entender o som que foi captado pela sua audição, e você então, através desse processamento que acontece no seu interior, que acontece na sua mente, você começa então a entender, a processar o som, a informação que os seus ouvidos captaram através da audição. Então, ouvir é ter a sensibilidade de receber os sons, seja eles quais tipos de sons que sejam. E escutar é o processo que o nosso cérebro faz de distinguir, de entender, de compreender esse som que ouvimos e que foram captados pelos nossos ouvidos. Então, nesse instante que você está me ouvindo, nesse instante que você está ouvindo a palavra de Deus, você está tendo um outro processo interior que chama-se escutar, que também envolve o raciocínio. Você então está assimilando o que você está ouvindo. Você então está processando, a sua mente, o seu cérebro está processando e fazendo uma aplicação, se é viável ou não. Você realmente dar ouvidos, escutar ou colocar em prática, valorizar aquilo que está sendo emitido a você através, por exemplo, daquilo que estamos falando a você neste momento. Alguns ouvem, escutam, mas não procuram atender aquilo que ouvem. Não dão nenhuma importância, eles desprezam, eles menosprezam, principalmente quando se diz respeito à palavra de Deus. E pessoas que agem assim são pessoas inconstantes. Inconstantes não apenas no que diz respeito também à palavra de Deus, mas no que diz respeito a outras coisas, porque quantas vezes nós somos orientados por alguém com mais experiência a respeito de alguma coisa, para que nós não venhamos a fazer, para que nós não venhamos a realizar, e mesmo assim nós somos teimosos, não damos ouvidos às pessoas, não damos ouvidos à experiência dos mais velhos, e agimos por nossa própria vontade, por nosso próprio entendimento, e acabamos realmente entrando em situações difíceis e que depois nós estaremos lamentando e dizendo: por que eu não ouvi? Por que eu não dei atenção às orientações que o meu pai e a minha mãe me deram? Eu digo assim porque isso, de maneira geral, acontece muito com os filhos, acontece muito com os jovens, com os adolescentes, não é verdade? Muitas vezes você, jovem, não ouve a orientação do seu pai, não ouve a orientação da sua mãe, não ouve os conselhos dos mais velhos, dos tios, dos avós, e você está no seu vigor, você está na fase do conhecimento, e você muitas vezes se acha senhor da razão, dono da última palavra, acha-se realmente capaz de fazer todas as coisas e acha que realmente o teu conhecimento, aquilo que você já é o suficiente. E você menospreza as orientações dos mais experientes. E, infelizmente, vocês podem constatar por experiências próprias de vocês, ou até mesmo pelas experiências dos amigos de vocês, que quando eles assim o fizeram, as suas experiências foram tristes, foram amargosas, porque foram realmente, digamos assim, teimosos, não foram pessoas que deram ouvidos às orientações, não escutaram as orientações de uma pessoa com mais experiência, de uma pessoa mais vivida. E quando isso acontece, coisas boas não vêm.
Então é necessário ouvir a voz da experiência. É necessário darmos ouvidos àqueles que já têm uma bagagem, para que assim então nós possamos ser bem-sucedidos em nossas vidas. Mas a palavra de Deus também nos traz uma recomendação sobre a questão de sermos prudentes, de sermos obedientes à palavra de Deus. Isso está lá no livro de Tiago. No livro de Tiago, nós encontramos a palavra de Deus nos trazendo orientações sobre essas coisas. Tiago, no seu capítulo de número 1, e no verso de 22 a 25, fala da seguinte forma: sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-se a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta para o bem da lei perfeita da liberdade, e nisso preserva, não sendo ouvinte esquecido, mas fazendo a obra, este será bem-aventurado no seu feito. Em outras palavras, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que ouve a palavra de Deus, aquele que ouve as orientações da palavra de Deus, mas não dá atenção devida, não assimila, não dá devida importância, ele é como aquela pessoa que chega, se arruma, olha-se no espelho, observa como está o seu cabelo, observa como está a sua fisionomia, observa como está a sua roupa, e depois sai apressadamente para fazer alguma coisa, e depois ele se esquece de como está, e corre novamente, olha para o espelho, para ver como ele se encontra, porque ele já se esqueceu que ele já havia olhado para o espelho e de como ele estava. Então é uma pessoa inconstante. Mas já aquele que ouve, aquele que escuta, aquele que assimila, aquele que valoriza e aquele que pratica a palavra de Deus, ele é diferenciado, porque ele então coloca em prática aquilo que ele ouviu, aquilo que ele escutou, ele então começa a exercitar esse conhecimento, e quando assim ele começa a fazer, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é abençoado, porque ele coloca em prática as orientações contidas na palavra de Deus. E você que está ouvindo a palavra de Deus, eu repito, você é feliz, você é bem-aventurado, você está sendo agora feliz porque você está tendo contato com a palavra de Deus. E Romanos capítulo 10, o verso 17 fala o seguinte: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu recomendo a você, ouça a palavra de Deus. Tenha prazer em ouvir a voz de Deus. E como é que eu ouço a palavra de Deus? É quando realmente eu tenho contato com esta palavra. É quando eu estou em um ambiente em que a palavra é exposta, que a palavra é pregada. É quando eu pego, por exemplo, a Bíblia em áudio e coloco para executar a sua aplicação em algum aplicativo. Então a Bíblia ela é então exposta, ela é então tocada, e eu vou estar ouvindo a exposição cantada, comentada, falada da palavra de Deus. Então serei abençoado, né? A fé vai começar a entrar no meu coração, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Será bem-aventurado aquele que ouve e compreende a palavra de Deus. Mateus capítulo 13 e o verso 23 fala o seguinte: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e produz 100, outro 60 e outro 30.
Então, se você ouve a palavra de Deus, se você ouve, se você escuta, se você compreende, se você coloca em prática a palavra de Deus, você dará fruto, você irá prosperar, você irá produzir, você irá realmente ser uma pessoa de sucesso na presença do Deus Todo-Poderoso. E agora vamos partir para a terceira e última bem-aventurança de Apocalipse 1 e o verso 3. O texto fala também que feliz, bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus. Pouco adiantará se nós lermos, ouvirmos e não guardarmos a palavra de Deus. Nós poderemos usar o mesmo texto de Tiago, no capítulo 1, versos 2 ao 24, que fala justamente sobre isso, que aquele que ouve e não pratica a palavra de Deus é semelhante à pessoa que olha para o espelho e depois, daqui a pouco tempo, se esquece de como ele estava, porque é uma pessoa inconstante. Pessoas inconstantes, elas não têm firmeza. Pessoas inconstantes, elas não têm estabilidade. Pessoas inconstantes realmente são pessoas inseguras. Mas se você não quer ser inconstante, se você quer ser seguro, se você quer ter firmeza, então ouça a palavra, escute a palavra, assimile a palavra, pratique a palavra e guarde a palavra de Deus no seu coração. Porque guardando a palavra de Deus, nós somos abençoados. E é isso, ouvintes, é o que diz a palavra de Deus lá no livro de Êxodo, capítulo 19 e o verso de número 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Olha o que Deus diz na sua palavra nesse texto. Que se de agora em diante, nós diligentemente, ou seja, com cuidado, com atenção, ouvirmos a voz de Deus, e não apenas ouvirmos, mas guardarmos esta palavra, guardarmos a voz de Deus no nosso coração, guardarmos a palavra de Deus em nosso coração, nós então passaremos a ser propriedade exclusiva, particular de Deus, dentre todos os demais povos, dentre todas as demais pessoas. Se nós guardarmos a palavra de Deus, Deus estará dando um lugar de destaque para as nossas vidas, porque do Senhor é todas as coisas, e entre todas essas coisas que pertencem a Deus, nós seremos propriedade exclusiva, particular do Deus Todo-Poderoso, porque nós ouvimos e nós guardamos a palavra de Deus em nosso coração. Os que guardam a palavra do Senhor estão edificados sobre a rocha dos séculos. Então é necessário guardarmos a palavra de Deus. Se você guarda a palavra de Deus, você está edificado sobre essa rocha toda poderosa. E essa rocha é a rocha dos séculos. Essa rocha é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz lá em Mateus, capítulo 7, e no verso 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. São as palavras de Jesus.
Todo aquele que escuta, que raciocina, que assimila as palavras de Deus, mas que também as pratica, que coloca em prática e que guarda esta palavra, Deus estará considerando essa pessoa uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, uma pessoa prudente, uma pessoa que edificou a sua casa sobre a rocha, e não alguém que edifica a casa sobre areia. Alguém que edifica uma casa, uma construção sobre a areia, ele não tem estabilidade, ele não tem firmeza, porque quando vierem as ondas, quando a maré do mar subir e chegar até os alicerces desta casa construída sobre areia, esta casa vai ruir, esta casa vai tombar, esta casa vai cair e grande será a sua ruína. Mas aquele que escuta as palavras de Deus, que a pratica e que a guarda em seu coração, é uma pessoa sábia, inteligente e prudente, é uma pessoa bem estabelecida, é uma pessoa que está firmada sobre a rocha, e esta rocha é o Senhor Jesus. Virão os ventos, virão as tempestades, a maré vai subir, virão as dificuldades, mas essa casa vai prevalecer, essa pessoa irá prevalecer, essa pessoa irá se suster, porque quem mantém ela firme, quem mantém ela em pé, é o próprio Senhor Jesus Cristo, é a garantia que nós encontramos na palavra de Deus. E por essa razão, o salmista, no Salmo de número 119, e no verso 11, ele diz da seguinte forma: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, nós então estamos nos precavendo também de aborrecer a Deus, de fazer aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que aborrece ao Senhor nosso Deus. Então, guardei a tua palavra no meu coração. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Não despreze a palavra de Deus, mas guarda no seu coração. Guarda ela com carinho, guarda ela com prazer, porque se você guardar a palavra de Deus no seu coração, você será abençoado. Na hora da dificuldade, se você tem a palavra no seu coração, você não vai entrar em pânico, você não vai ficar desesperado, você pode ser até impactado com uma situação difícil, mas o desespero não será grande sobre a sua vida, porque você tem um bom depósito no seu coração, você tem depositado em seu coração o bem mais precioso, que são as palavras do Eterno, que são as palavras eternas, que são as palavras de Deus Todo-Poderoso. Elas estão guardadas no teu coração. E na hora da dificuldade, na hora da adversidade, esta palavra fará efeito sobre a sua vida. E conhecedor da palavra de Deus, você não pecará contra Deus, né? Porque você conhece a vontade de Deus sobre a sua vida. Então que Deus te abençoe com esta palavra em sua vida. Então compreenda que você é bem-aventurado quando você lê, quando você ouve e quando você guarda a palavra de Deus. Seja você então um leitor da palavra de Deus, seja você um ouvinte da palavra de Deus e seja também você uma pessoa que guarda no teu coração a palavra do Deus Todo-Poderoso. E nós queremos concluir esta palavra para você nesta manhã, dizendo ainda mais um trecho da palavra de Deus.
dizendo a você o seguinte, que é necessário que possamos estarmos aplicando a palavra de Deus sobre as nossas vidas. Eclesiastes 12, verso 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Então concluímos essa mensagem com Eclesiastes 12 e 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que vocês tenham um ótimo domingo na presença do Senhor. E nesse instante, eu quero estar abençoando a vocês com uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, abençoa este ouvinte da Tua Palavra, abençoa as pessoas, ó Pai, que estarão lendo, que estarão ouvindo e que estarão guardando. Que essas vidas possam se atentar para essas verdades e possam ler, possam ouvir e possam guardar a Tua Palavra para serem abençoados, para serem felizes, para serem bem-sucedidos. Deus, abençoe a cada ouvinte, a cada família e a cada lar representado, e que as Tuas bênçãos sejam sobre todos. É o que nós oramos gratos, em o nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que todos tenham um excelente domingo na presença de Deus. Fique com Deus e um grande abraço em Cristo Jesus.